Stress. Uma palavra que todos nós já ouvimos, mas não sabemos ao certo o que faz no nosso corpo. O stress constante do dia a dia tem a capacidade para danificar órgãos e sistemas do corpo humano, desde o cérebro, coração, sistema imunitário e até os nossos intestinos. Fica até ao fim do vídeo e vais entender tudo sobre o que o stress faz no corpo humano. Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. O stress corresponde a qualquer estímulo, quer seja do interior do corpo humano ou do ambiente externo, que vai evocar uma determinada resposta biológica. E na atualidade, sabemos que o principal stress que as pessoas sofrem é o stress psicológico. O cérebro é o grande iniciador da resposta ao stress, já que vai ser ele que vai capturar os estímulos sensoriais internos e externos. Depois, ele vai integrá-los e vai perceber então qual é que é o desafio que está a ser exposto. E com base nisto, ele vai produzir uma resposta orquestrada com o objetivo de tentar voltar a manter o seu equilíbrio, cientificamente chamado de homeostasia. Os estressores, ou seja, os agentes que de facto fazem-nos ficar estressados, podem ser psicológicos, que são os mais comuns na nossa vida atual, como por exemplo os problemas familiares, problemas no trabalho, mas também podem ser estressores físicos. Algo de fascinante é que o stress psicológico é gerado inteiramente pelo nosso cérebro. Por exemplo, uma pessoa pode considerar uma situação estressante, enquanto outra pessoa para ela é algo totalmente relaxante e não tem stress nenhum naquilo. Isto pode ser explicado na forma como o cérebro de cada pessoa interpreta uma determinada situação, tendo em conta as suas experiências, mas também a cultura em que cresceu. Mas afinal, como é que o stress vai danificar o corpo humano? Quando somos expostos a stress em curtos períodos de tempo, o stress pode até ser benéfico para nós, já que parece aumentar a nossa função cerebral, ficamos mais focados e com um aumento da atenção. Isto foi importante, por exemplo, na nossa evolução, quando começámos a sair para caçar, para coletar alimentos e tínhamos de estar sempre alerta para os nossos predadores. No entanto, o stress dos dias de hoje tem tendência a ser um stress crónico, em que é um stress por um longo período de tempo. E aí sim, o stress, quando é prolongado, começa a ter efeitos bastante negativos no corpo humano, podendo desenvolver doenças mentais, doenças cardiovasculares, cancro e até problemas gastrointestinais. E vamos falar deles todos hoje. Quando o cérebro identifica o stress, ele inicia uma cascata de reações químicas para fazer face ao estressor. E uma parte do nosso cérebro muito importante é a amígdala. E a amígdala vai ativar o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Calma, não te assustes com este nome, vais já perceber tudo o que eles fazem. Se pensarmos no que acontece quando ficamos estressados, o nosso coração começa a bater mais rápido, começamos a ficar suados, ficamos mais concentrados e do nada parece que a nossa força é muito maior. E isto é tudo devido à ativação deste eixo HPA ou hipotálamo-pituitária-adrenal. E como é que tudo se vai processar? Primeiramente, a amígdala ativa face ao stress. Ela vai enviar esta informação para o hipotálamo e este vai libertar uma hormona chamada hormona libertante da adrenocorticotropina. Depois, esta hormona vai viajar até à hipófise anterior. E na hipófise anterior, esta estrutura com o tamanho de uma ervilhazinha vai libertar outra hormona, que é a hormona adrenocorticotrópica. Vai ser libertada para a corrente sanguínea e vai viajar pelo sangue até chegar às nossas glândulas suprarrenais, que ficam logo em cima dos rins. E aí, esta hormona vai induzir a produção e a libertação de glucocorticosteroides. E qual é que vai ser a sua importância? Eles basicamente vão promover a libertação de açúcares para a corrente sanguínea. E os açúcares vão ser fundamentais para que os nossos músculos possam contrair, caso precisemos, por exemplo, de fugir de um animal, falando de um stress físico ou potencialmente físico, mas também para o nosso cérebro pensar de uma forma muito mais eficaz, já que ele adora açúcar. E então vamos conseguir lidar com o stress psicológico ou também físico de uma forma mais inteligente e perspicaz.
Eu sei que isto pode ter parecido super complexo, mas no fundo a amígdala ativa aquelas estruturas todas com o objetivo de libertar açúcares para a corrente sanguínea, para que o nosso cérebro possa pensar melhor e os nossos músculos, caso seja preciso correr, estarem prontos para entrar em ação. Mas para o coração começar a bater mais rápido, são libertadas para a corrente sanguínea catecolaminas, como as famosas adrenalina e noradrenalina, que vão possibilitar com que o nosso coração comece a bater com mais força e consiga bombear mais sangue para os nossos músculos e também para o nosso cérebro. Agora que já sabem os principais passos da resposta ao stress, vamos perceber como é que o stress crónico pode deteriorar vários órgãos e sistemas do corpo humano. O cérebro. O stress crónico pode ter efeitos devastadores para o cérebro humano, como a diminuição do volume cerebral e a alteração de estruturas responsáveis pela cognição e pela memória. Falando de memória, a região do cérebro que tem mais receptores para aqueles glucocorticosteroides que eram libertados face ao stress é o hipocampo, que é lá precisamente onde as nossas memórias de curto prazo são convertidas em memórias de longo prazo, aquelas que são duradouras e que nós nos lembramos de episódios da nossa infância. Mas qual é que vai ser o grande problema disto? Quando os glucocorticosteroides se ligam aos receptores no hipocampo, quando existe a resposta de stress, vai conduzir à atrofia do hipocampo quando o stress é por longos períodos de tempo. E pior que isso, os glucocorticosteroides vão inibir a formação de novos neurónios, que são fundamentais para uma excelente memória. Ou seja, em conclusão, o stress vai ser terrível para a nossa memória. O stress é de tal forma deteriorante para o cérebro humano que pode levar ao desenvolvimento de doenças mentais, como por exemplo depressão. E sabe-se que crianças e adolescentes expostas ao stress crónico podem aumentar o seu risco de, na vida adulta, vir a desenvolver doenças de saúde mental, como por exemplo a depressão. Além dos efeitos negativos do stress no cérebro, muitos outros sistemas podem sofrer com o stress, e um deles é o sistema imunitário, que vai ser fundamental para defender o nosso organismo e prevenir doenças. Já em 200 a.C., Aelius Galeno observava que mulheres melancólicas e tristes, geralmente com maiores níveis de stress, apresentavam maior risco para desenvolver doenças comparativamente com mulheres mais alegres e com menos problemas de saúde mental. Isto é também aplicável em homens. No entanto, Galeno na altura só tirou esta observação em mulheres. Aquelas respostas hormonais que nós já vimos que são induzidas pelo stress, como a libertação da hormona adrenocorticotrópica ou dos glucocorticoides, eles vão ser deteriorantes para o sistema imunitário, já que eles vão diminuir a função dos glóbulos brancos, ou linfócitos, e estes glóbulos brancos vão ser as células de defesa do nosso corpo. Muitas vezes, quando o stress é de tal forma crónico e por longos períodos de tempo, os glóbulos brancos, ao não funcionarem bem, não vão detectar possíveis células cancerígenas, e é por isso que o stress crónico é um fator de risco para o desenvolvimento do cancro, já que como os glóbulos brancos não vão funcionar tão bem, não vão conseguir matar precocemente células cancerígenas e estas células vão poder multiplicar-se formando tumores. Sabe-se também que o stress psicológico em termos imunitários é pior para o cérebro do que o stress físico, já que no cérebro as células do sistema imunitário chamam-se de micróglia e o stress psicológico altera principalmente estas células da micróglia, o que vai fazer, especialmente ao nível do hipocampo, que era aquela região importante pela memória, a diminuição da formação de novos neurónios. E isto também tem estado relacionado com o aumento do risco para desenvolver depressão. Sistema cardiovascular. Além do cérebro e do sistema imunitário, o sistema cardiovascular também sofre bastante com o stress. Geralmente, face à resposta de stress, o nosso coração bate com uma maior frequência cardíaca, existe um estreitamento das veias e das próprias artérias do coração, que são as artérias coronárias, e também existe um aumento da agregação plaquetária, ou seja, as plaquetas começam a ficar mais agregadas nos nossos vasos. E por si só, isto pode gerar tromboses, que é basicamente o bloqueio de uma artéria ou de uma veia,
mas também isquémia no coração, ou seja, traduzindo por outras palavras, ataque cardíaco. Mas o stress também pode afetar de forma indireta o nosso coração. Sabe-se que muitas pessoas, quando estão estressadas e já têm por hábito fumar, vão fumar um cigarro para aliviar o stress. E nós também sabemos que está mais que estabelecido que fumar destrói o nosso coração. E por isso, de forma indireta, o aumento do tabagismo face ao stress também vai envolver de forma indireta a diminuição da função cardíaca e o aumento do risco para desenvolver problemas cardiovasculares. Temos aqui no canal também um vídeo sobre uma doença mais rara que é induzida pelo stress e afeta o coração, que é o síndrome do coração partido, em que um evento muito estressante, como por exemplo a morte do ente querido, pode gerar alterações na própria forma do coração e diminuir a função cardíaca. Sistema gastrointestinal. O stress não afeta apenas o cérebro, o sistema imunitário ou o teu coração. Ele também pode afetar os teus intestinos e de uma forma bastante agressiva. Por um lado, o stress afeta o nosso apetite. Sabe-se que pessoas mais estressadas têm tendência a comer mais e geralmente alimentos mais processados e calóricos. E isto ocorre porque o stress vai modular algumas áreas do cérebro, como a área tegmentar ventral, que é responsável pelas vias dopaminérgicas da recompensa, mas também a amígdala, que era uma daquelas muito ativadas pelo stress. Por outro lado, sabe-se que o stress pode levar a alterações da permeabilidade das paredes dos teus intestinos e também a alterar algumas células imunitárias que estão nos intestinos, que por si só pode conduzir ao aumento da inflamação intestinal ou acelerar alguns processos inflamatórios. E isto é muito comum, por exemplo, em doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn ou a colite ulcerosa, em que um dos grandes fatores de risco é quem? Já sabem quem é, o nosso stress. E alguns estudos observacionais têm de facto demonstrado que crianças e adolescentes que sofrem de stress crónico durante esta fase da vida podem ter um risco aumentado para desenvolver doenças inflamatórias intestinais na vida adulta. O stress psicológico também parece ser pior e mais prejudicial do que o stress físico para os nossos intestinos. E isto provavelmente tem tudo a ver com a duração do stress psicológico, que geralmente pode durar até anos, por exemplo no caso de depressão, enquanto o stress físico, no máximo dos casos, costuma durar horas ou dias. Além da inflamação, o stress também pode alterar o nosso microbioma intestinal, ou seja, aquelas bactérias que vivem no nosso intestino, que são muito importantes para regular o trânsito intestinal e para melhorar a absorção de alguns nutrientes. Portanto, o stress tem de facto papel importante tanto nos movimentos do intestino como nas bactérias que lá vivem e também na inflamação. E por fim, percebemos que o stress, quando crónico e intenso, tem a capacidade para danificar vários sistemas e órgãos do corpo humano, enquanto o stress ligeiro pode até ser benéfico para a nossa função cerebral. Se sofres de stress crónico, podes pensar em algumas alternativas para diminuir os teus níveis de stress, como por exemplo meditação, exercícios de relaxamento ou mesmo terapia cognitivo-comportamental, onde um profissional especializado te vai ajudar a resolver melhor os problemas do teu dia-a-dia e certamente melhorar a tua qualidade de vida. Se gostaste deste vídeo, deixa o like, se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve para embarcar nesta aventura que é a descoberta do corpo humano. Vemo-nos na próxima descoberta do corpo humano e até à próxima!